Namaskar. Sejam muito bem-vindos ao capítulo hoje da nossa jornada de exploração da psicologia do yoga aplicada, faculdade cognitiva, parte 4. Imaginem uma senhora de mais de 80 anos sofrendo de uma perda de memória gravíssima por causa do Alzheimer. Ela já não lembrava o nome do próprio filho, nem sabia onde ficava a sua casa. Por entanto, todas as tardes, quando tocava aquela música da sua infância, verdadeiro acontecia. Ela começava e se canta juntos, ritmo por ritmo, sem errar, em única nota. E o filho, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: mãe, como o senhor não lembra o meu nome? Mãe lembra perfeitamente dessa música. A idosa sorriu docemente e respondeu: porque essa música não está na minha cabeça. Meu filho, ele já está no meu coração. A medicina moderna chama isso de memória música, salvando o cérebro. Mas a filosofia do yoga de Baba já decifrou esse fenômeno há milhares de anos atrás de uma palavra-chave suprema: vibração. Hoje nós vamos desvendar juntos um grande segredo do mundo inteiro. O que é memória de verdade? Porque os traumas, aqueles escândalos bombásticos nas redes sociais grudam na sua mente por tanto tempo. E como aplicar a ciência do ritmo do yoga combinada com o método da repetição para turbinar a sua memória e aprender um novo idioma de forma ultra rápida e sem esforço. Todos os dias nós estudamos, lemos livros, trabalhamos e achamos que estamos acumulando conhecimentos. Mas, na verdade, bem no fundo da mente, existe uma engrenagem muito mais sofisticada funcionando. E eu encontro a interseção de dois mundos, a mente subjeto, tem experiências que é você, e a mente objeto, tudo aquilo com o qual você entra em contato no mundo exterior, como sons, imagens, cheiros e sabores. Quando esses dois mundos se chocam, uma vibração é gerada. É exatamente essa vibração repetida que se transforma no seu conhecimento. Parece um pouco abstrato, né? Imagine que sua mente sujeito é como uma superfície de um lago completamente calmo, como um espelho do meio da noite. A natureza da água do lago é transparente, cristalina, nenhuma forma própria. De repente, um cisne branco voa pelo céu. O lago não pode voar, né, até o céu para tocar o cisne real. Então, como ele conhece o cisne? Ele simplesmente abriu seu peito para deixar a sombra do cisne se projeta na superfície da água. No momento em que essa sombra aparece, uma parte da água do lago se transforma no formato do cisne. A presença dessa sombra cria pequenas ondas
e ondulações que espalham por todo o lago. Essa oscilação é justamente a vibração, ao que nós chamamos de conhecimento. Você percebe? Você não traz o conhecimento do mundo físico externo para dentro da cabeça. O que você chama de compreensão na verdade, a oscilação do largo da mente ao se molda da forma do objeto. Ou olhando pela perspectiva da ciência moderna, a sua mente objeto como um pedaço de cera de abelha bem macia, e o conhecimento novo é um carimbo de bronze. Quando você pressiona a carimbo na cera, ela se deforma e molda perfeitamente cada detalhe do carimbo. Se essa marca fica gravada para sempre, Yoga chama isso de memória, smriti. Na próxima vez, você nem precisa do carimbo real. Basta olhar para o relevo na cera para saber qual é a resposta. Então, o que é memória de verdade? No sânscrito, memória chamada smriti, ela não é um disco rígido de computador, de serve apenas para armazenar dados frios. A memória smriti é a capacidade de recriar as vibrações antigas que a sua mente já experienciou um dia. Ela é tão sutil que às vezes recria vibrações até de vidas passadas. Já aconteceu de você conhecer alguém totalmente estranho e logo no primeiro segundo sente uma sensação de familiaridade e um carinho enorme, sem conseguir explicar o porquê. E de ter matérias que você aprende com muita facilidade e outros que são um verdadeiro parto. Isso acontece porque as marcas, trilhas destas vibrações do passado, de vidas anteriores, continuam dormindo silenciosamente na sua mente. A mente não resiste aos fatos de forma superficial. Ele resiste à qualidade vibracional daquela experiência. Hoje em dia, nós estamos vivendo rápido demais, né? Nós navegamos pelas redes sociais, consumimos toneladas de informações diariamente, mas esquecemos tudo no dia seguinte. Por que isso aconteceu? Porque o que vem fácil, vai fácil. Você observa as informações rápidas demais, mas não se dá tempo para sentir a vibração dela. Os antigos sábios indianos chamavam esse processo de experiência inicial de Anubhava. Anu significa pequeno, próximo, e Bhava significa vibração. Quando você entra em contato com o mundo, a sua mente transforma imediatamente a realidade externa em uma cópia vibracional no seu interior. E na Bhagavad Gita também dizia: o ser humano não vê o mundo como ele é. Ele vê o mundo como a mente dele é. Se analisarmos isso friamente sob a órbita da ciência comportamental moderna, esse mecanismo de criar marcas vibracionais funciona exatamente sob o princípio do reflexo condicionado que nós usamos no treinamento de animais.
Pensem em como se treina cachorro para sentar, golfinho para pular, arco ou tigre no circo. A essência é usar o mundo físico externo, uma recompensa de comida, apito, repetidamente para forçar o cérebro dos animais e criar padrão repetitivo. Né? No início, aquela ação é totalmente estranha para o animal. Mas quando é repetida vezes o suficiente, aquela marca vibracional se fixa no sistema nervoso, vai virar reflexo inconsciente. Depois nem precisa mais da comida. Basta sinal e o animal obedece automaticamente. E aqui está verdadeiro choque de realidade. Nós, seres humanos, também estamos sendo treinados e domesticados todos os dias pelas redes sociais e pela tecnologia exatamente igual aos animais de circo. Quando você está rolando YouTube, Instagram, Facebook, e se depara com uma notícia bombástica ou vídeo de fofoca, o seu cérebro é imediatamente bombardeado por uma descarga enorme de dopamina, gerando uma vibração violentíssima no seu tita. O algoritmo da inteligência artificial entende isso e continua te entregando vídeos parecidos. Essa repetição diária, hora após hora, acaba treinando o seu cérebro e caiu em reflexo condicionado totalmente negativo. Você fica viciado em estímulos de curto prazo. O seu sistema nervoso fica ansioso e inquieto. E o seu mundo inteiro termina completamente distorcido e poluído por esses padrões de lixo injetados pela tecnologia. Mas a boa notícia é que seu reflexo condicionado pode ser usado para nos manipular. Pelo lado oposto, se soubermos como dominar ele se torna a nossa arma secreta para dominar qualquer habilidade ou conhecimento novo através de repetição consciente. Vamos pegar o exemplo clássico do aprendizado de vocabulário em inglês, português. Muita gente reclama de que estudar de forma muito sofrida e esquecer tudo logo depois. Isso acontece porque elas estão estudando através do esforço mecânico, tentando forçar o cérebro e decora caracteres secos e superfícies. Quando você aprende uma palavra nova na primeira vez que o seu cérebro entra em contato com ela, a câmara do seu tita acha muito aquilo estranho e gera uma vibração extremamente fraca, como risco na areia de qualquer brisa apagar. Mas quando você aplica intencionalmente o método de repetição constante, o mecanismo de comparação de impressões da mente entra em ação. Você repete aquelas palavras em contexto diferente, em momentos diferentes. Cada repetição é como uma martelada, gravando mais fundo aquela marca
nas substâncias da mente, até que chegar um ponto de saturação, limite onde aquela palavra deixa de ser dado morto a vira reflexo inconsciente. Nesse estágio, quando você depara com a situação, a palavra brota na boca automaticamente, sem que você precisa gastar pingo de energia, pensando ou procurando na memória. Para acelerar esse processo de treinamento cerebral, a regra de Auro Yoga deixa múltiplos sentidos participarem do processo da absorção da vibração. Quando você lê romance de entretenimento, você pode ler em silêncio apenas com olhos, mas quando você estuda uma filosofia profunda, ao novos vocábulos de uma língua estrangeira, leia em voz alta. Nesse momento, os seus olhos veem, a sua boca fala, sentido 2, né? E seus ouvidos escutam a sua própria voz, sentido 3. 3 sentidos ativados ao mesmo tempo geram fluxo vibracional poderoso que sobrescreve e se grava profundamente na camada do seu chitta, garantindo uma memória muito mais forte, sólida e duradoura. Os antigos eram os mestres supremos na aplicação dessa ciência do ritmo e da repetição. Vocês sabem porque os textos sagrados antigos, como os Vedas, né, conseguiram ser transmitidos oralmente, de geração em geração, com precisão milimétrica por milhares de anos, sem nenhum registro escrito ou gravado. O segredo em os sábios envelopavam palavras, filosofias gigantescas dentro do ritmo, do compasso e das melodias. Ao dar ensinamento muito longo, eles resumiam a essência em verso curto, rimado, com alta carga vibratória, conhecido como mantra. O discípulo só precisava repetir esse verso curto, rítmico, continuamente, e o cérebro ativara automaticamente o reflexo para resgatar todo o conteúdo gigantesco que estava por trás dele. Na prática espiritual é a mesma coisa. Quem pratica a meditação número 5, Dharana, do nosso sistema de yoga, entende isso perfeitamente. A lição número 5 transforma o seu mantra em um ritmo, em uma melodia sagrada. Exemplo. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Quando você envelopa o mantra em um ritmo e o repete continuamente, essa som difunde por completo com sua própria existência. Ele penetra tão fundo no subconsciente que mesmo dormindo ou sonhando, você se pega repetindo o mantra de forma involuntária. A repetição desses sons de altíssima frequência espiritual limpa
as impurezas do Chitta, dissolve traumas antigos que nada mais são do que vibrações negativas, incrustadas, torna o processo de concentração absurdamente fácil e permite que você medite profundamente por horas a fio. Meus queridos amigos, compreender a ciência da memória nos traz um alerta muito prático para o dia de hoje. Tenham muito cuidado com o que você deixam entrar na mente de você diária. Se você acostumar a sua mente consumir repetidamente energia da ansiedade, pânico e fofoca sensacionalista, você estará treinando o seu próprio sistema nervoso para viver em estado de medo constante, usando o exato mecanismo do reflexo condicionado. Existe a história de um homem que foi até um mestre Zen e perguntou: mestre, como faço para limpar minha mente de tanta memória ruim? O mestre sorriu e disse: você não precisa limpar a floresta inteira, apenas pare de plantar semente de ervas daninhas e começa a plantar semente de flores. Você não precisa de forças a esquecer o passado ao deletar o seu trauma na marra. Tudo aquilo que você escolhe experienciar e decide repetir no dia a dia vai se transformar na sua vibração pessoal. Desacelera e sinta com mais profundidade. Escolha intencionalmente sons pacíficos, palavras positivas, mantras sagrados e cultive a companhia de amigos espirituais elevados. Porque no fim das contas, quando todas as coisas externas se dissiparem, o único patrimônio real que vai te restar é o seu mundo interior. Faça dele um santuário sagrado, cheio de paz e transbordando com o amor do Supremo. E muito obrigada por acompanharem esta lição profunda do capítulo 11. Não se esqueçam de deixar um like, compartilhar este vídeo com quem precisa se inscrever no canal para continuarmos juntos rumo ao capítulo 12 no próximo vídeo. E boa leitura. Namaskar. Baba Namo Kevala, 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 Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Nam